Vamos então dar início a esta sessão, a este, não diria primeiro, porque não sei se vai haver um segundo, mas pelo menos a esta mesa redonda virtual, até porque as contingências que todos nós conhecemos não permite outra coisa, mas esta mesa redonda virtual, hoje dedicada, eu diria que é uma mesa redonda muito especial, é dedicada a um tema que nos parece bastante caro aos Geoparques Mundiais da Unesco, que é a ciência cidadã, mas também é uma mesa redonda que me deixa muito contente, porque temos aqui todos os 5 Geoparques Mundiais da Unesco portugueses, os aspirantes também a esta designação da Unesco. Temos aqui também a Comissão Nacional da Unesco representada, e desde já agradeço de uma forma muito particular a todos, e também um agradecimento muito particular à moderadora e à anfitriã hoje desta mesa redonda, a Maria Vicente, da Plataforma de Ciência Aberta, que eu já farei a apresentação. E, portanto, eu iria começar por agradecer a todos a vossa presença. Iria pedir a todos os que nos estão a assistir, e que já são alguns, a quem eu também agradeço muito o interesse, iria pedir a todos aqueles que não vão intervir na mesa redonda que tenham o microfone desligado, e se quiserem também a câmara pode estar desligada, e iria também pedir que possam, se entenderem, fazer questões através do chat do Zoom ou do bate-papo, e fazendo questões que eu e a Maria Vicente vamos colocando na mesa redonda na segunda parte desta sessão. Portanto, agradecimento especial a todos aqueles que participaram e que aceitaram tirar uma hora do seu dia nestes tempos estranhos que vivemos e difíceis, uma hora do seu dia para partilhar connosco estas questões relacionadas com a ciência cidadã, e obviamente não sou eu que vou falar disso, e portanto vou deixar para quem sabe. Nós convidámos para esta mesa redonda a Maria Vicente, a quem eu agradeço mais uma vez, e que vamos ter o prazer de poder partilhar com ela algumas das nossas ideias. Gostava só rapidamente, de vos fazer uma nota de apresentação. A Maria é gestora do projeto internacional Open Science Hub, que tem como objetivo envolver escolas e agentes locais em processos de investigação e de inovação, como ferramentas para abordar desafios de relevância local e contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. É ainda coordenadora científica da Plataforma da Ciência Aberta, em Portugal, sediada no município de Figueira Castelo Rodrigo. Tem um doutoramento em Neurociências e foi responsável pelo Programa de Educação de Ciência no Centro Champalimau, em Lisboa. Maria, eu sei que és tu que fazes as perguntas, mas eu começaria por uma pergunta. Como é que alguém das neurociências vem parar à ciência cidadã? Obrigado por estares presente, a palavra é tua. Obrigado. Olá, boa tarde. Acima de tudo, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite do Emanuel e do Hugo e do Estrela Geoparque. Eu sou das neurociências, sempre tive um interesse muito grande por comportamento e ao final do dia todas as nossas decisões são fruto do nosso comportamento individual e social. Portanto, aqui estamos hoje, não é? Num comportamento, nesta interação social. Eu vou se calhar só antes de dar início à mesa redonda, que eu estou muito curiosa e é um privilégio, mais uma vez muito obrigada, poder estar aqui neste ecossistema com os geoparques. Vou só se calhar falar um bocadinho do meu trabalho e também das razões pelas quais eventualmente o Emanuel me convidou para estar aqui, e só para vos dar um bocadinho o enquadramento do trabalho que nós fazemos na plataforma e na rede Open Science Hub. Tá bem? Vou só partilhar o meu ecrã, só para uma apresentação breve. Ora bem, então. Muito bem. Só um bocadinho. Peço desculpa. Ora, partilhar. Então, devem estar neste momento todos a ver o meu ecrã.
Ora bem, então, como o Emanuel já referiu, eu venho da plataforma de Ciência Aberta, que está sediada no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, mais especificamente em Barca d'Alva. Então aqui a ver uma fotografia da barca, que fica aqui mesmo junto ao Douro. A plataforma de Ciência Aberta é um projeto que nasceu de uma colaboração entre o município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Universidade de Leiden, e começámos em 2017 com o objetivo de aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação do cotidiano das comunidades locais. E já vão perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona. Nós estamos integrados numa rede europeia, que é a rede europeia, uma rede europeia financiada por um Horizonte 2020, Open Science Hub. Eu sou gestora internacional deste projeto na Universidade de Leiden, mas também faço a coordenação científica da plataforma de ciência aberta aqui no município. Portanto, a minha vida acaba por alternar entre Leiden e Figueira de Castelo Rodrigo. E esta é uma rede que envolve 9 parceiros europeus que têm como objetivo trabalhar em conjunto com as escolas e com os agentes locais, com o objetivo de utilizar a investigação e a inovação como ferramentas para abordar desafios que sejam relevantes a nível local. E, portanto, a forma como os Open Science Hubs pela Europa, neste caso, e a plataforma de ciência aberta em Portugal funcionamos como equipas de mediadores locais que trabalham, portanto, com estas entidades locais no sentido de identificar estas mesmas questões que são importantes e procurar os agentes, sejam institutos de investigação, sejam empresas, sejam o poder local, para trabalhar com as comunidades no sentido de tentar abordar essas mesmas questões. E trabalhamos muito próximo com a escola e ao nível de como conseguir integrar este tipo de questões nos próprios conteúdos curriculares. Além disso, fazemos também parte de um outro projeto europeu, de um outro Horizonte 2020, chamado de EU Citizen Science, como podem ver aqui deste lado, que tem como objetivo, e que já lançou, e vos convido a visitar, uma plataforma europeia para a ciência cidadã, que pretende ser um espaço de partilha e de encontro de recursos, de projetos, de contacto e de discussão a nível europeu, tendo sempre em conta as diferentes realidades locais dos diferentes países. Ao mesmo tempo, juntamente com várias outras entidades em Portugal e várias outras pessoas, estamos neste momento a formar uma rede nacional de ciência cidadã e há um site que haverá de ser lançado nas próximas semanas, esperamos, que pretende também dar visibilidade a todos os projetos que estão a acontecer em Portugal. E esperemos que daqui a umas semanas possamos estar a falar um bocadinho mais sobre isso. Portanto, então, porquê a ciência cidadã? E vou-vos começar com um exemplo na plataforma de ciência aberta. Como vos disse há bocadinho, a plataforma está sediada em Barca d'Alva. Barca d'Alva fica ali mesmo junto ao Douro e é a última estação dos cruzeiros do Douro, que vai do Porto, tendo então a última estação na Barca. O que tem acontecido nos últimos anos, embora não haja evidência ainda científica para isso, mas tem havido vários testemunhos, é que esta pressão do turismo e estas várias ocorrências, desde descargas de poluentes, combustíveis, esgotos, tem havido, principalmente nos últimos anos, tem havido cada vez mais testemunhos deste tipo de acontecimentos. E na Barca nós também já o presenciamos. No entanto, não existe evidência que mostre que a qualidade da água do Rio Douro poderá estar a ser degradada com esta pressão turística. Posso-vos dizer, em particular em Barca d'Alva, em 2019, uma aldeia que tem poucas centenas de habitantes recebeu 130 mil turistas, o que, como devem imaginar, acarreta uma gestão de resíduos urbanos muito difícil, para além das descargas de combustível e de águas residuais que já foram observadas. Portanto, nós, enquanto estes mediadores locais que têm esta formação em ciência, esta era para nós uma questão que nos era muito querida e a ciência cidadã entrou aqui de uma forma que acabou por ser muito relevante. Portanto, na altura, tivemos conhecimento de um projeto que começou na Holanda, chamado Drinkable Rivers, que partiu de uma colaboração tanto entre cidadãos, empresas, institutos e universidades, com o objetivo de monitorizar a qualidade da água na Holanda, mas também pela Europa. E nessa altura, e como eu estava a dizer,
o facto de ser um grupo de pessoas com todas estas diferentes competências, não sendo nós, como o Emanuel disse no início, a minha formação é em neurociências, não é? Eu de questões de água percebo pouco, portanto nós tínhamos de nos munir a grupos de pessoas que tivessem este conhecimento, e este projeto de Ciência Cidadã aconteceu numa hora muito conveniente, em que eles estavam a lançar chamadas para se poderem formar o que eles chamavam de Water Lab Hubs, e nós juntámos-nos, recebemos formação e recebemos um kit com uma série de equipamentos que nos permitiram começar a monitorizar o Rio Douro de forma mais sistemática. Fizemos um plano de investigação em que começámos a monitorizar o rio uma vez por mês, com diversos pontos de amostragem, com a identificação do que nós consideraríamos que eram os focos de poluição, e da primeira vez que fomos para o rio, e tendo a Ciência Cidadã esta componente de envolver as comunidades locais, a primeira vez que fomos para o Rio convidámos a Câmara Municipal e o agrupamento de escolas, como podem ver aqui. Na segunda sessão já tínhamos turmas a trabalhar connosco, também foi importante porque a Câmara Municipal se envolveu bastante neste projeto e acabou por ter também algum mediatismo, isto acabou por ganhar como vos dizia, alguma cobertura por parte dos mídias locais, mas também da televisão nacional, e isto foi bastante interessante porque nos permitiu mensalmente ir monitorizando a qualidade do Douro em colaboração com as escolas, em colaboração com os cidadãos locais, utilizando o barco dos bombeiros todos os meses, e portanto de alguma forma podemos começar a levar um bocadinho a investigação sobre a qualidade da água para o Rio Douro. Estes dados estão disponíveis online, como podem ver aqui no site do Drinkable Rivers, e aqui é só uma amostra de alguns dos dados que estão disponíveis no caso de Barca d'Água. E pronto, e neste momento estamos por um lado a aproximar as nossas relações e tentar fortalecê-las com investigadores, uma vez que, como vamos já falar a seguir, um dos grandes objetivos da Ciência Cidadã é podermos desenvolver projetos de investigação científica em colaboração com as comunidades, e portanto esta relação com as universidades é bastante importante, e ao mesmo tempo tendo este objetivo sempre de poder levar estas questões de relevância local para as escolas. Estamos a desenvolver estes programas educativos baseados nestes desafios relevantes e na Ciência Cidadã. Ora bem, então mas o que é a Ciência Cidadã? Assim de uma forma mais lata, podemos dizer que a Ciência Cidadã é uma metodologia que envolve de forma ativa o público em investigação científica. Portanto, isto leva, portanto, a que se forme novo conhecimento e uma nova compreensão, e tem, portanto, um potencial muito interessante para aproximar diferentes áreas da sociedade, não é? Como a ciência, os decisores políticos e os diferentes agentes da sociedade, e poder ter um impacto. A Ciência Cidadã acaba por ser um conceito bastante flexível na forma depois como é implementada. E, portanto, por isso é que eu vos disse no início que a Ciência Cidadã, enquanto conceito, tem se calhar esta definição assim mais geral, mas foi definido em 2015 um conjunto, os 10 princípios da Ciência Cidadã, dos quais eu vos gostaria de destacar 3 deles que eu acho que vão ser particularmente relevantes para esta discussão de hoje. Portanto, um deles é que os projetos de Ciência Cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas, e claro, e pretende-se que estas atividades científicas gerem conhecimento e compreensão novos. Os cidadãos podem ter depois contribuições diferentes, podem ser colaboradores ou líderes de projetos, ou podem ter uma contribuição mais passiva. Por outro lado, pretende-se que os projetos de Ciência Cidadã tenham resultados científicos, portanto, o envolvimento dos cidadãos é também no sentido de os poder envolver, como falámos há bocado, em processos de investigação científica, para que se gere um impacto a este nível. Isto pode ser tanto ao nível de responder a questões ou perguntas de investigação, ou até colocar práticas de ação, em prática ações de conservação, ou influenciar decisões públicas ou políticas públicas com base em evidência. E o terceiro ponto que eu gostaria de fazer é que este processo ou esta relação na Ciência Cidadã tem que ser de ganho mútuo, tanto para os cientistas como para os cidadãos cientistas. E, portanto, isto esperamos que leve tanto a resultados de investigação, como a oportunidades de aprendizagem, como prazer pessoal pela participação, benefícios sociais e por aí fora.
E, portanto, como eu vos dizia, o conceito de ciência cidadã é bastante flexível e pode ser implementado de diferentes formas. E isto aqui é só uma esquematização dos diferentes modelos em que a ciência cidadã pode ser implementada. Se calhar na sua forma mais passiva, esse aqui já vou falar do nível de envolvimento dos cidadãos, podemos pensar em os cidadãos, por exemplo, terem sensores em casa e só a simples recolha distribuída de dados por pessoas em diferentes locais pode ser uma forma de ciência cidadã. Por outro lado, o facto de termos cidadãos, como por exemplo quando se fazem censos, vamos imaginar censos de uma ave, é nesta recolha de dados, ou por exemplo até muitas vezes na análise de dados, isso acontece, existem jogos relacionados com o folding de proteínas, ou por exemplo foram criados softwares para ajudar investigadores na detecção de manchas solares, uma vez que existem muitos dados, por aí fora. Portanto, a ciência cidadã também pode ser implementada de diferentes formas e ter níveis de envolvimento diferentes por parte dos cidadãos. E pode ser desde o nível 1, que é o que se chama quase de crowdsourcing, como eu vos falava há bocado, se calhar é a forma mais passiva de envolver os cidadãos, que é terem, cada cidadão, por exemplo, cada pessoa ter, por exemplo, um sensor em casa e recolher dados, até ao nível de ciência cidadã extrema, em que o cidadão participa em todas as fases do processo de investigação científica. E pronto, convido-vos, como vos dizia há pouco, nós fazemos parte desta plataforma, deste projeto de Ciência Cidadã e o Citizen Science, e aqui poderão encontrar muitos projetos de Ciência Cidadã que existem por toda a Europa. Ok, então aqui estamos hoje, não é? E sendo que a sessão de hoje vai ser dedicada a falar sobre a ciência cidadã nos geoparques mundiais da Unesco. Como eu disse no início, é um privilégio poder estar aqui neste ecossistema tão rico, em que estão aqui os 5 geoparques, mais os 2 geoparques aspirantes e a Comissão Nacional. E é muito interessante, claro, estive a fazer um bocadinho o meu trabalho de casa, e só olhando para a própria definição de geoparque, parece que a questão da ciência cidadã, como o Emanuel dizia no início, é uma questão que acaba por ser bastante próxima. E já agora aproveito para ler, não é? Um geoparque mundial da Unesco, portanto é uma área geográfica única e unificada, e peço desculpa se a tradução não é mais correta, onde locais e paisagens de importância geológica internacional são geridas com um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável, sendo que esta abordagem bottom-up, não é? Onde se combina a conservação com o desenvolvimento sustentável e o envolvimento das comunidades locais, está cada vez a ser mais popular. E, portanto, eu gostava de pegar nesta definição de ciência cidadã, e agora vou passar a palavra para os diferentes elementos do Geoparque, mas gostava de vos colocar uma questão. Vou-vos pedir, claro, para se apresentarem, cada um de vós, mas tendo um bocadinho, se calhar, um chapéu de chuva, que é, dentro dos objetivos científicos que cada Geoparque tem, cada um de vós, de que forma é que acham que a contribuição dos cidadãos pode ser importante para a construção desse mesmo conhecimento científico. Se calhar vou por ordem aqui se calhar vou chamando-vos, que é mais fácil. Vou-vos pedir, como são vários, para serem se calhar breves, para darmos tempo a todos para intervir, está bem? Se calhar vou pedir ao Carlos Neto Carvalho, se calhar para começar, por favor. Boa tarde. Olá, boa tarde e boa tarde a todos. Obrigado por este convite. Eu sou geólogo, sou coordenador científico do Geoparque Natureza Mundial da Unesco e tenho vindo a trabalhar neste território já há 17 anos, portanto é já um trabalho já com alguma extensão. Desde o início do projeto do Geoparque, o Geoparque começa, antes de mais, por uma iniciativa local, da comunidade local de Penha Garcia e da necessidade que eles tinham de preservar um património que consideram seu, mas que não conheciam na sua totalidade, que são os fósseis, os vestígios de comportamento animal que podem ser encontrados nas rochas de Penha Garcia. E, portanto, aquilo que eles denominavam desde há tempos imemoriais como as cobras pintadas,
era algo que impunha respeito à comunidade, mas por outro lado era também alvo de interesse, inclusivamente de cobiças de algumas pessoas que vinham de fora e que apareciam estranhas à comunidade e que acabavam por levar alguns destes fósseis embora. E, portanto, nos inícios da década de 80, surge o início do movimento de geoconservação em Penha Garcia e que acaba por disputar muito tempo mais tarde o desenvolvimento do projeto de Geoparque, isto a partir de 2003. Nós acabámos por integrar a rede global de geoparques em 2006. De qualquer maneira, desde logo, houve o estabelecimento de uma equipa de trabalho que vive no território e que está amplamente relacionada com este, fazendo também a ponte entre as instituições de investigação locais, nomeadamente o caso do Instituto Politécnico de Castelo Branco e outras entidades, com outros organismos nacionais e internacionais, obviamente muito focados na caracterização e na valorização da geodiversidade, porque é obviamente que esse é o tema mais caro a qualquer geoparque. E, portanto, desde logo tivemos a necessidade de começar a trabalhar com as comunidades. Havia, já desde há largas décadas, um trabalho, sobretudo ao nível das ciências sociais, elaborado não apenas por investigadores que vinham de fora, mas por muita gente letrada que, na sua reforma ou devido à sua especialização, se dedicaram ao estudo do território, muito ligado às etnografias e à história, propriamente. E nós pegámos um pouco nessa linha para, inclusivamente, desenvolver a inventariação do património geológico do território. Um território que era irregularmente, heterogeneamente conhecido do ponto de vista geológico, mas que tinha locais que eram particularmente importantes para as comunidades locais. Caso, por exemplo, das Portas do Rodo, que é o símbolo de Vila Velha de Roda, é o símbolo da comunidade desde sempre, os próprios fósseis de Penha Garcia, e outros locais, nomeadamente morfologias graníticas, que faziam parte de um lendário, também perdido não, porque ainda permanece na memória coletiva, mas que acaba por vir a perder alguma da sua importância nos tempos presentes. E, portanto, nós procuramos reforçar esses laços identitários com a paisagem e, sobretudo, com a paisagem geológica, fazendo pontes entre o conhecimento científico, obviamente, e o conhecimento das comunidades sobre a paisagem e sobre a geodiversidade que a rodeia. Bom, e daí foram-se desenvolvendo vários projetos que provavelmente vamos poder falar mais tarde. Exatamente. Muito obrigada. Se calhar convidaria agora, por favor, a Alexandra de Aroca, do Geoparque de Aroca, por favor. Alexandra Paz. Olá, boa tarde a todos e muito obrigada também pelo convite. Saúdo todos os colegas e os participantes aqui presentes também. De facto, como coordenador do Geoparque Naturteste estava a referir, a geologia está de facto na base, não é, de todos os geoparques e o grande envolvimento de um público muito alargado, desde os pequenos trabalhos locais que depois vão despoletando a curiosidade científica também, e Aroca também tem o caso dos fósseis, da coleção de fósseis do Centro de Interpretação Geológica de Canelas, que também parte da grande sensibilidade dos seus proprietários, e nomeadamente do Sr. Manuel Valério, em querer conhecer mais sobre o espólio que ia encontrando na sua pedreira e portanto, querer conhecer mais e por isso chegar até à comunidade científica, e ainda hoje são desenvolvidos vários trabalhos com toda a comunidade científica em torno da coleção de fósseis. E, portanto,
com o crescimento também de todos os geoparques em geral e do nosso em particular, o que levamos há alguns anos, integramos as redes de geoparques no ano de 2009, portanto o trabalho vai-se desenvolvendo em muitas áreas, de facto, a geologia é aquela que nos distingue no panorama internacional, mas depois, portanto, são desenvolvidas outras áreas, nomeadamente a biodiversidade, a parte da história, da cultura, muito em particular em Aroca temos a desenvolver a área da arqueologia, por exemplo, a parte da agricultura, e portanto tudo isso envolve muito os cidadãos e as cidadãs em muitas áreas e muito diversificadas. E, portanto, há muitos projetos que vão sendo desenvolvidos, uns mais na ótica de ciência cidadã, mais com maior participação do público, relativamente a outros, e que também, certamente, ao longo da conversa teremos oportunidade de desenvolver. Obrigada, Alexandra. Se calhar, então, agora pediria à Carla Silva, do Geoparque dos Açores, por favor. Boa tarde, Carla. Olá, boa tarde. Procurando responder então à questão que colocaste sobre dentro dos objetivos que temos, não é? Como é que envolvemos os nossos cidadãos. Parece-me que desde a criação do Geoparque já antes havia vários projetos em que os cidadãos participavam, mas o que eu tenho notado muito desde a concretização do Geoparque e que temos acompanhado mais a par alguns outros projetos na área da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, é que os cidadãos são muito ativos ou são muito envolvidos na monitorização do património, na monitorização da paisagem, na monitorização de monumentos naturais, de espécies e de habitats, e muitas vezes é uma monitorização quase passiva, ou seja, só uma denúncia de alguma coisa mal que tenham visto, mas há vários projetos que são monitorizações mais ativas, ou seja, em que são os cidadãos que tomam a iniciativa e envolvem-se em determinados projetos que têm metodologias científicas e em que eles participam na monitorização e depois esses dados são reunidos, analisados e publicados. Isso são o que nós gostaria quer dizer, imagino que nas vossas regiões também sintam isso, mas nós chamamos a isto. Existe muito uma açorianidade cá, ou seja, os cidadãos têm muito orgulho dos seus locais e então não parece que estamos sempre constantemente atentos de isto não devia estar aqui, ou está aqui uma invasora e as nossas endémicas vão ficar afetadas. Portanto, há aqui um certo sentimento de orgulho, de querer que as coisas sejam preservadas e acho que isso já está inato na maior parte dos cidadãos e, portanto, é uma questão de aproveitarmos isso e de criarmos as ferramentas para que as pessoas possam ser mais proativas e contribuam ainda mais do que já contribuem. Sem dúvida, isso é fundamental, realmente, esse sentimento de pertença e de querer, não é, abordar estas questões que nos são do coração e do território são fundamentais depois para esta relação entre a ciência e a sociedade. E, portanto, agora se calhar convidava o João Alves, de Terras de Cavaleiros, por favor. Boa tarde, João. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Também agradecer a todos os participantes. Sou geólogo, cá no Geoparque Terras de Cavaleiros. Estou cá há relativamente 2 anos. E o que eu noto, e quando lido com os locais de Macedo, noto que as pessoas gostam de se sentir envolvidas. Ou seja, com isto, eu, lá está, como estrangeiro nesta terra, ouço muito o que as pessoas nos dizem e acho isso muito útil, porque nós temos cá uma diversidade geológica muito grande e nada melhor do que os locais para nos dar essa informação. Também os nossos locais ajudam-nos muito, à semelhança do que referiu a Carla dos Açores, muito na monitorização. Tivemos cá um projeto em que envolvemos a comunidade numa monitorização e eles envolveram-se, estavam super motivados, ainda queriam saber os resultados. Nós tínhamos que explicar que isto é uma ciência, que temos que juntar os dados, depois tirar conclusões. E também, depois, numa questão mais da biodiversidade, também as pessoas gostam muito de interagir, pois temos cá uma paisagem protegida e as pessoas, os locais,
verificaram as modificações ao longo do tempo nessa paisagem protegida e nada melhor do que eles para nos dar esses dados que nós, por vezes, estamos cá há pouco tempo e dado que isto aqui é tudo num período muito curto, os mais antigos fornecem-nos esses dados que são muito úteis. Sim, sem dúvida. São, no fundo, as pessoas é que são quem está no território, não é? E podermos ter esses embaixadores sempre e quem faz parte dele, isso é fundamental. Exato. Obrigada. Vou agora então passar ao Hugo, Hugo Gomes, da Estrela. Fala, Hugo. Boa tarde a todos. E antes de mais, pronto, dizer, efetivamente a Estrela foi o último geoparque destes 5 que apresentaram agora a ser classificado, agora recentemente em 2020. Eu também sou geólogo, portanto, as questões da ciência são a mim extremamente caras, porque eu, aqui na Associação Geoparque Estrela estou, no fundo, responsável pelas questões da ciência, onde cabe, obviamente, a ciência cidadã. E deixa-me acrescentar também que na Estrela ou em qualquer outro território geoparque, o envolvimento das comunidades é claramente imperativo. Portanto, este envolvimento da ciência cidadã em geoparques pareceu-nos logo desde o início uma questão a abordar e nós embora seja um geoparque extremamente recente, né, classificado agora em 2020, nós já desde 2016 que desenvolvemos um plano estratégico para o desenvolvimento do território que passa claramente por identificar e desenvolver planos associados, por exemplo, à ciência, à educação, ao turismo, ao desenvolvimento territorial e claramente no plano da ciência que deixámos logo, embora ainda não tivéssemos um projeto de ciência cidadã, criámos logo ali uma área onde sabíamos que o geoparque teria que atuar na Estrela. E falando da Estrela, obviamente, a Estrela tem uma característica muito particular aqui que está, por exemplo, associada ao clima da montanha, todas estas questões da glaciação que levaram à classificação e o dia-a-dia das comunidades de montanha estão sempre muito relacionadas propriamente com esta questão. Portanto, a ciência que levou à classificação do geoparque tem um papel fundamental no dia-a-dia das comunidades. Portanto, por que não pensarmos, e aqui em conversa na nossa equipa, por que não desenvolvermos um pequeno projeto de ciência cidadã? E começámos a ver que havia o Biodiversity for All, mas depois também nos apercebemos que havia vários projetos que, como dizia também a Carla e os outros oradores, muitos deles já aconteciam no próprio território. Portanto, o geoparque não ia ser promotor propriamente destes pequenos projetos que vão sendo adotados pelos professores, pelas escolas, por associações, pelos indivíduos mais curiosos, digamos assim, e efetivamente chegámos à conclusão que a Estrela que pretende desenvolver uma estratégia de ciência cidadã que abarque, no fundo, todos estes diversos projetos. Sem me querer alongar muito mais, pronto, nós nesta estratégia de base criámos a Rede de Ciência, a Rede de Ciência e Educação para a Sustentabilidade do Estrela Geoparque, onde cabem todas estas questões científicas. Sim, muito resumidamente, esta rede vem trabalhar as questões da ciência cidadã, portanto, envolver, como todos já dissemos, envolver quem cá vive e quem nos visita nestes processos de investigação, criar efetivamente a questão da Open Science, que também é muito cara à Unesco e aos geoparques por si. Portanto, no fundo, nós já temos um repositório onde vamos colocando muita da informação que produzimos, mas queremos desenvolver uma plataforma, tal como aquela que a Maria apresentou, onde os dados estejam efetivamente disponíveis para investigadores, para os curiosos, mas também que possam ser utilizados por professores, portanto, nas diversas valências. Portanto, no fundo, isto é um novo paradigma de fazer ciência e, uma vez que os geoparques têm parcerias com investigações, com instituições universitárias, com centros de investigação, uma relação muito próxima com as escolas e propriamente com as comunidades que residem, acho que efetivamente os geoparques são os promotores, podem ser os promotores, tal como outras entidades, destes projetos de ciência e cidadã, para que realmente consigamos atingir um dos objetivos, que é o envolvimento da ciência com as comunidades e vice-versa, que as pessoas diariamente se comecem a relacionar com estas questões da ciência e não acham que seja uma coisa dos universitários e dos cientistas que não tem nada a ver connosco. Portanto, já me alonguei um bocadinho, mas era esta a pequena apresentação. Desculpa, Maria. Focaste em diversos aspectos que são muito importantes e acho que vamos desenvolvê-los aqui nas próximas, portanto foi muito interessante. Obrigada. Vou então passar agora a palavra para os geoparques aspirantes. Vou começar se calhar pelo Miguel Reis, do Oeste, se faz favor. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo desafio de nos espicaçar para
este tema, que é um tema para nós é caro, até porque estamos a desenvolver alguns projetos nesta área, não com tantos anos, nem com tanta experiência como os territórios que já são geoparques mundiais, mas de algum modo aproveitando aquilo que é feito no território. Só fazendo aqui também um bocadinho de introdução e de informação de contexto, o Aspiring Geoparque Oeste começou em efetividade de trabalho em pleno confinamento, em março de 2020, e agora estamos também no segundo confinamento, porque isto é um aspirante em pleno confinamento, mas em pleno confinamento fomos fazendo e temos vindo a fazer algumas coisas. No âmbito daquilo que é de que modo é que as pessoas podem contribuir para a ciência do território, eu acho que de muitas formas, e apesar de sermos um aspirante, este é um território de ciência, nomeadamente muito ligado àquilo que é a paleontologia, os dinossauros e o Jurássico, uma riqueza já de achados paleontológicos e de fósseis, de pegadas e, acima de tudo, de ninhos de dinossauros e de embriões, muito grande e com uma tradição de mais de 20 anos de escavações. Por isso, este é naturalmente um território de ciência. Depois, ligado também ao mar, com o Politécnico de Leiria e com todos os projetos de inovação do Smart Ocean e entre outros em que o Geoparque já está associado, e depois outros projetos, digamos que mais pequenos e que de algum modo temos vindo a colaborar e a apoiar, e aqui falar também que estamos já envolvidos numa plataforma colaborativa de ciência, que é a plataforma iNaturalist, e no iNaturalist temos já vincado o território do Aspiring Geoparque Oeste com mais de 1000 espécies observadas e onde, de forma muito regular, o cidadão comum vai alimentando esta plataforma. E é algo que lanço também convite para outros territórios, até porque não estão todos lá, ativarem também os seus territórios no iNaturalist e assim podermos ter os aspirantes e os geoparques mundiais nesta plataforma que é também já global presente. Depois, num outro projeto que mais virado para as pessoas e mais virado para as associações, que estamos a liderar e que depois mais à frente poderei também desenvolver, mas é um projeto que tem tudo a ver com a forma como o cidadão comum e as forças vivas do território, as associações, como tão bem falou, podem contribuir, muitas das vezes não com os diplomas e com os doutores e com os engenheiros, mas de forma muito simples e muito terra a terra, contribuir com a sua opinião sobre o território. E isto temos já um projeto piloto dentro do Aspiring, que pensamos que nos próximos anos poderá estender à totalidade do território, mas pronto, como todos os pilotos, e ainda por cima em confinamento, vamos trabalhando aos poucos para que as coisas corram bem, mas depois mais à frente terei a oportunidade de explicar um bocadinho melhor o que é este projeto. Muito obrigada, Miguel. Então agora, para finalizar a ronda aqui de geoparques, vou dar a palavra aqui à Karina Rato, do Algarvensis. Olá, Karina, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, eu vou tentar não me estender muito. Acho que grande parte do que já foi dito foi muito interessante e confesso que estou aqui um bocadinho para aprender também com os restantes geoparques. Eu sou bióloga, estou mais ligada à área da educação ambiental. Só para vos dar aqui um contexto, aqui o aspirante Geoparque Algarvensis tem um enorme território, ou seja, ocupamos cerca de 1/3 do território algarvio, vamos do Barrocal até à Serra, ou seja, isto reúne aqui uma grande diversidade de ecossistemas e de habitats e reúne também um elevado número de espécies endémicas. E nós, aqui dentro do nosso território, tentamos focar, para além da arqueologia, da paleontologia e do património cultural que tem um valor incalculável, tentamos chegar ao nosso público, à nossa comunidade, também aqui com a parte do ambiente
e dos ecossistemas que nós temos presentes aqui no nosso território. Eu vou falar um bocadinho mais da minha área, que é onde eu me sinto mais à vontade. Posso-vos dizer que temos ao longo do ano, temos várias atividades disponíveis, tentamos chegar às escolas dentro do que conseguimos. Agora com esta pandemia torna-se um bocadinho mais complicado, mas tentamos adaptar-nos, tentamos ao máximo envolver a comunidade escolar e não só, e o público em geral. Posso-vos, por exemplo, partilhar que temos até ações de voluntariado para todas as idades, onde, para além de darmos a conhecer aquilo que nós temos de melhor, também ajuda-nos a reunir aqui alguns dados que podem ser utilizados posteriormente por nós. Por exemplo, posso-vos dar o exemplo da monitorização de macroinvertebrados que nós fazemos nas nossas ribeiras. Envolvemos o público escolar, lá está, e não só. E estes dados são posteriormente utilizados por nós e até mesmo pela Agência Portuguesa do Ambiente, que acaba por validar estes dados. Outro exemplo que eu vos posso dar é a anilhagem científica, ou seja, nós temos um anilhador cadenciado pelo ICNF que recolhe aqui estes dados regularmente e juntamos o útil e o agradável e levamos a nossa comunidade até este senhor para dar a conhecer estas aves que existem aqui no nosso território. Isto são apenas alguns exemplos de algumas atividades que nós temos. Para além disto, nós tentamos estar abertos o máximo possível, porque realmente a ciência cidadã ajuda-nos aqui a ter alguma informação que se calhar nos fazia falta. A parte da monitorização é realmente muito importante e pronto, eu não quero alargar muito, ok? Acho que o tempo também já está a ficar curto. Mas obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada e queria agradecer a todos os geoparques e aos aspirantes, não sei se é assim que se diz, aspirantes de geoparques. E agora gostava de direcionar uma questão à Elizabeth, mais no sentido mais holístico e de estratégia até dos geoparques e de estratégia nacional. Como é que vê, por um lado, esta metodologia de ciência cidadã aplicada aos territórios de geoparques e se vê aqui também, tal como foi referido bastante pelo Hugo e até pelo Miguel, esta questão estas questões são referentes aos próprios geoparques, mas também são muitas delas questões partilhadas por geoparques, utilizando plataformas, elas também partilhadas. Será que a ciência cidadã também pode ser uma boa oportunidade para esta partilha e colaboração entre geoparques? Como é que vê esta estratégia aqui integrada? Obrigada. O seu microfone está ligado. Peço desculpa. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Obrigada também pelo convite e pela questão colocada. É obviamente que tudo o que aqui já foi referido tem uma tónica muito importante. Já foi referido que os geoparques são territórios de ciência e já foi também referido a importância da envolvência das comunidades locais em todo o trabalho que é realizado pelos geoparques, sejam já pertencentes à rede mundial de geoparques ou na qualidade de aspirantes a essa designação Unesco. A Unesco tem uma preocupação muito grande e agora, sobretudo, liderada por Portugal, com as questões da ciência aberta. E nós, neste momento, Portugal ainda, como diria líder, um Estado-membro líder nas questões da ciência aberta, temos procurado que essa mesma preocupação seja transversal a muitas áreas e, portanto, a muitas designações Unesco, neste caso, territórios Unesco. Portanto, são territórios, de facto, de ciência, onde se faz ciência, mas não podem ser confundidos como territórios só vedados a cientistas ou mesmo parques temáticos dedicados à ciência. Não, de todo. São realmente territórios que têm um enfoque muito particular numa estratégia de desenvolvimento sustentável que envolve as populações locais
locais, e essa estratégia assenta nos grandes princípios da Unesco, sejam eles na área da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. E, portanto, tendo em conta todo já o que foi dito e as grandes preocupações da Unesco de fazer chegar a ciência mais ao cidadão comum e fazê-lo compreender que ele próprio faz parte desse trabalho, os geoparques têm esse privilégio do contacto mais direto com as populações, portanto têm essa capacidade de também reconhecer o tipo de população, o perfil da população com que lidam. Já foi aqui referido o sentido de pertença, portanto, muito importante trabalhar também essa capacidade das pessoas sentirem muito orgulho e na salvaguarda, na proteção do seu bem, seja património material ou imaterial, e o envolvimento. Um geoparque nunca será bem sucedido se não tiver o envolvimento das pessoas. E para que as pessoas entendam o porquê da atribuição de uma chancela Unesco a um determinado território, neste caso os Geoparques Mundiais da Unesco, acima de tudo têm que compreender que a Unesco acabou por dar ainda maior visibilidade àquilo que já existe no território, que é único, que é... vamos utilizar aqui também uma linguagem acessível, porque é isso também, ciência cidadã, fazer chegar a ciência de forma acessível a todos, que é espetacular, que tem determinadas áreas que ajudam a compreender, como já é referido por muitos autores, de onde viemos, como estamos e para onde caminhamos, e o porquê da salvaguarda e proteção dos recursos naturais, compreender as interações nas várias áreas que os geoparques tocam e, de alguma forma, os geoparques, para além de serem territórios de ciência, são agora também conhecidos como territórios de resiliência. Não tratamos apenas de geologia, como já aqui foi referido, e a ciência cidadã também toca questões como o Covid-19 e como, nomeadamente, as populações podem ser sensibilizadas para estas áreas, não tão, se calhar, objetivamente tão ligadas, ou que as pessoas pudessem pensar que os próprios geoparques, enquanto territórios, pudessem também trabalhar essas matérias, mas de facto a sua visão holística permite uma abordagem simples, direta, com uma comunicação mais fácil, desmontando o conhecimento científico e, sobretudo, envolvendo as populações locais. O objetivo primeiro de um geoparque é, efetivamente, que a população reconheça o património que tem no seu território, dentro dos limites do seu território, que compreenda a sua importância e porquê salvaguardar, porquê proteger. Daí os geoparques não terem vedações, não terem nenhum tipo de fiscalização ou mesmo outro tipo de atitudes mais defensivas, mas muito pelo contrário. É a partir desse sentido de pertença que as pessoas, e o Geoparque Aroca com as pedras parideiras é um exemplo muito, muito objetivo, de como as pessoas pretendem elas próprias proteger quando conhecem melhor o património, quando percebem com o que estão a lidar e como essa paisagem, que provavelmente de geração em geração já lhes é tão familiar e davam como um dado adquirido, mas depois descobrem que têm tanto mais ainda a aprender e também a partilhar. Portanto, e para finalizar, acho que numa gestão de um património que os geoparques detêm, que é singular, que é especial, que é excepcional, tem que haver um envolvimento das populações nessa mesma caracterização desse património. As pessoas têm que se sentir abrangidas, envolvidas, dando o seu contributo. Não é só, portanto, na questão da sensibilização e de aprenderem a compreender o que os rodeia, mas também elas próprias poderem contar as histórias, como aqui foi referido, as lendas, de como é que encaram a própria paisagem, porque é que lhes davam determinados nomes, como é que explicavam determinados fenómenos, e essa ligação mais perto da Terra, do planeta Terra, permite de facto haver aqui, como referiu na sua apresentação, um ganho comum, quer por parte de quem gere o território, neste
caso a Geoparque, como da parte das populações. Portanto, cada vez mais a Unesco também apela a uma maior participação. Os próprios coordenadores executivos têm que ouvir as populações, têm que saber nos seus planos de ação que estratégia adotar, mas também em função das carências ou daquilo que é compreendido, aquilo que é compreendido pelas próprias populações como mais urgente, e é onde eles também podem dar o seu contributo. Porque não podemos esquecer que estas designações são avaliadas, têm planos de ação que estão sujeitos a critérios e que, se não os cumprirem, podem levar o chamado cartão amarelo ou vermelho, e portanto estão muito, muito ligados também a esses critérios, funcionam como balizas, mas nunca esquecendo que as comunidades locais têm algo a dizer também sobre esses mesmos planos estratégicos, onde efetivamente a ciência tem um papel preponderante. Muito obrigada. Eu vou pegar exatamente nestes últimos parágrafos e nesta questão do bem comum e nesta relação da ciência de geoparques, que é a ciência, por um lado, permite trabalhar muito localmente, mas questões que são também relevantes a um nível mais global, não é? Portanto, tem esta possibilidade de fortalecer relações locais, mas também de as pôr em perspectiva e mostrar que isto realmente é um bem comum a uma escala maior para além da nossa, não é? Do dia a dia. E o facto e os geoparques têm, como vocês todos mencionaram nas vossas apresentações, não é? Muitas das vossas questões científicas são semelhantes, não é? A questão do património geológico é a base, e portanto há aqui um espaço de partilha muito grande e ao mesmo tempo de trabalho com as próprias relações locais. Portanto, a questão que eu agora ia colocar a cada um de vós era, por um lado, também queria-vos dar espaço para poderem falar dos projetos que estão a desenvolver, mas também para pensarem como é que através desses projetos e desta questão da ciência cidadã, como é que eles podem ser razões, desculpas, veículos para a colaboração entre geoparques, para se poder trabalhar em rede e ao mesmo tempo poder-se ter impacto local. Não sei, posso fazer a ronda da bocado ou então, se algum quiser começar, é como quiserem. Alguém que queira mesmo começar a responder a isto? Ronda, se calhar é mais fácil, não é assim, é mais ordenado. Então, se calhar vou começar outra vez pelo Carlos, por favor. Bom, nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos vários projetos em que há uma participação comunitária ou uma participação da comunidade bastante significativa. A começar desde logo pela proteção do património geológico. Muitas das iniciativas partiram das comunidades locais, portanto, para a classificação de espaços como o Monumento Natural das Portas do Ródão, como a paisagem protegida da Serra da Gardunha, em que houve, obviamente, um trabalho prévio feito por muitos investigadores que se dedicaram a este território ao longo de décadas, mas que depois, e para isso temos vindo também a contribuir para essa desconstrução do conhecimento científico, ou pelo menos para a comunicação às populações dos valores científicos que estes territórios têm. E por isso, e por essa razão, é que surgem cada vez mais, temos neste momento um projeto que tem como objetivo a classificação das Portas de Almourão, que é um dos nossos um dos nossos geomonumentos, um dos nossos sítios geológicos de referência, como Parque Natural Regional, com um apoio muito grande das aldeias que estão ou que vão estar integradas nesta futura área protegida. Mas, por outro lado, temos tido ao longo destes anos também uma aproximação às comunidades através de alguns valores geoculturais que mais facilmente permitem veicular informação científica até junto do público em geral. E um desses projetos tem sido os levantamentos que temos feito ao nível do património geomineiro, e incluindo aqui um contexto antropológico bastante significativo. Estamos num contexto de fronteira e que foi bastante relevante no período do Wolfrâmio,
do período entre a década de 30 e finais da década de 50, fundamentalmente. Felizmente não nos deixou um passivo ambiental significativo, mas era por aqui que passava muito do wolframio que ia para a Alemanha, fundamentalmente. E, portanto, essas 112 concessões mineiras, obviamente, deixaram uma marca nas pessoas que aqui viveram, que a dada altura e durante um período de tempo mais ou menos longo, passaram a ter este recurso económico adicional às parcas possibilidades que tinham de fazer dinheiro, portanto, de construir a sua vida. E por isso temos vindo a trabalhar ao longo destes anos, e já vem desde 2005 esta questão, com colegas antropólogos, indo até aos lugares, falando com as pessoas. Estamos a falar de pessoas que, obviamente, já têm uma idade bastante avançada e, por isso, os próprios cientistas acabam por transformar o dia-a-dia de pessoas que estão em centros de dia em lares, ou que ainda têm uma vida completamente autónoma, mas que vivem, muitas delas, sozinhas, e conseguimos transformar, pelo menos durante o período em que estamos com estas pessoas, que procuramos conhecer mais do que é que foi este modo de vida, este período, conhecer as suas trajetórias, acabamos por ficar a conhecer e acabamos por ficar amigos também de muita gente, e estamos a falar, apesar de ser um período já bastante recuado, estamos a falar ainda de perto de 200 entrevistas feitas ao longo destes anos. Portanto, muita gente que infelizmente nos transmitiram muito conhecimento e que já não estão connosco, infelizmente. Estamos a falar de pessoas com 70, 80, 90, quase 100 anos de idade, mas que foram decisivos, inclusivamente depois participaram num conjunto de ações, nomeadamente exposições. Nós montámos uma exposição itinerante que se chamava Quando a gente ia ao minério, que tinha como objetivo precisamente criar o diálogo com as comunidades locais. Era uma exposição que foi montada no espaço do Conselho de Idanha Nova e que circulava pelas aldeias. Portanto, em cada aldeia, nós começávamos por montar a exposição, primeiro falando com as pessoas. Entretanto, chegavam alguns objetos, alguns documentos, e esses documentos eram incorporados numa base expositiva que já existia. E, portanto, eram feitos vídeos. Havia gente que, felizmente, tinha uma capacidade física ainda extraordinária e que ia connosco para o terreno e mostravam-nos técnicas, mostravam-nos a sua percepção dos espaços, dos recursos geológicos que exploraram, às vezes 3, 4, 15 anos da sua vida, e que, portanto, depois ficaram, dedicaram-se depois ao campo, ou emigraram, e ficou apenas nas suas memórias. E, portanto, havia também para além de haver muita solidão nestas aldeias, o que encontramos também foi a necessidade de partilha de memórias e de conhecimentos. E com isso fomos enriquecendo uma exposição que depois era aberta à comunidade no seu todo. Portanto, montámos a exposição em centros sociais, em juntas de freguesia, e convidávamos todos a vir até à exposição, conhecer os intervenientes, portanto, dar-lhes essa relevância, e inclusivamente ir até aos espaços que foram percorridos por estas pessoas e aprender com eles técnicas, nomeadamente garimpo de ouro, o bateio do wolframio, etc. Portanto, num projeto que acaba por ser transversal depois ao território. Temos vindo a trabalhar depois nos municípios de Vila Velha de Ródão, Provença Nova e de Oleiros, portanto, em contextos mais gerais, e numa história macroeconómica que incluiu Portugal num contexto global bastante significativo, num período bastante significativo, que começa a ser cada vez mais conhecido. Muito bem, muito interessante. Obrigada, Carlos.
Vou passar então à Alexandra, por favor. Ora bem, se calhar vou diversificando também um pouco nesta conversa o envolvimento do público local, dos habitantes, de todos aqueles que nos visitam, é sempre muito importante. E pegava um pouco nas palavras da doutora Elizabeth, e portanto as Pedras Parideiras, a Casa das Pedras Parideiras é um geossítio realmente importante nesse aspecto, em que uma área que era vedada com a criação da estrutura de gestão do Geoparque Aroca e todo o apoio do município de Aroca fez com que esse geossítio sofresse obras, sofresse infraestruturação e a quando disso, portanto, há uma grande preocupação em colocar painéis interpretativos, em envolver as pessoas da aldeia ao criar um documentário que está disponível ainda hoje na Casa das Pedras Parideiras, a explicar todo o aspecto, os aspectos quer científicos, quer culturais, de enorme importância sobre aquele geossítio. E, portanto, a infraestruturação tem sido muito importante, não só pelas Pedras Parideiras, mas depois a outras áreas também. E por isso, ao longo destes anos em Aroca, temos feito um grande esforço para colocar infraestruturas de apoio à interpretação, quer do ponto de vista da geologia, quer da parte da biodiversidade, quer do património cultural, por forma também a todos aqueles que circulam pelo território, quer sejam os nossos locais, quer sejam visitantes oriundos de outros concelhos ou países, portanto tenham conhecimento realmente do nosso território e, portanto, a importância de comunicar a ciência para o público e a infraestruturação. E destaco, por exemplo, também em 2014 e 2015 nós criamos 2 estações da biodiversidade e, portanto, em 2 áreas distintas, uma na Serra da Freita e uma nos Passadiços do Paiva, quando estes abriram. Portanto, os painéis que compõem então estas estações da biodiversidade, que era do Marujal, que era os biospots dos Passadiços do Paiva, apelam também à participação do público. Portanto, divulgam, neste caso muito em particular, portanto, a fauna, a flora, os aspectos da geologia e apelam, como o próprio projeto diz, a conhecer, a registar através da fotografia as observações que as pessoas vão realizando nesses trajetos e que depois possam partilhar toda a sua informação através do website Biodiversity for All, que tem a integração também com a plataforma, com a app Why Naturalist, e que depois também permite, e neste caso muito em concreto, nesta área da biodiversidade, a integração e a dinamização com outras plataformas e por isso com estes projetos criam-se outros e dinamizam-se outros, não só projetos educativos com os alunos, das quais, por exemplo, já resultaram publicações, livros guia que envolveram alunos de artes, quer as partilhas que são feitas nos projetos que foram criados e, por exemplo, em maio de 2020 criamos um projeto dentro da plataforma do Biodiversity for All, intitulado A Biodiversidade do Aroca Geoparque, onde neste momento já temos mais de 3.000 observadores e onde já foram identificadas mais de 1.000 espécies, por exemplo, e portanto todos estes projetos são extremamente importantes e, por exemplo, a plataforma do Biodiversity for All, portanto, é algo que depois mobiliza aqui muito conhecimento, muitas pessoas e permite depois também a investigadores em
diversos centros de investigação, universidades, depois também a utilizar toda esta informação para outros projetos. E, portanto, é algo que parte muito do local, preocupação da infraestruturação, de criar conteúdos acessíveis a todo o público e que depois podem ter uma ampla utilização. Obrigada, Alexandra. Agora vou passar então para a Carla. Carla, há bocado mencionaste já esta relação muito próxima com as comunidades, não é? Porque gostam, sentem essa pertença, esse valor. Como é que agora, nessa relação com o local, mas também nesta, e a Alexandra também já falaram aqui, já quase todos falaram do Biodiversity for All e do iNaturalist, não é? São plataformas que permitem esta recolha do que existe no local, mas também esta partilha a nível mundial e com toda a validação também através dos investigadores e das pessoas que conhecem as espécies. Como é que vês esta interface do local e da rede e a Cincidan, como é que o pode potenciar? Sim, essa questão é bastante interessante, essa relação de mostrar que o que nós fazemos aqui localmente depois é partilhado nessas plataformas internacionais e que conseguimos ver os Açores, pequeninos Açores ali no mapa mundo, não é? Em todo o contexto global, e como é que o nosso contributo da nossa ação naquele dia está a contribuir para um estudo internacional. Isso de facto é muito interessante. O que eu posso mencionar do que eu conheço, o Geoparque Açores tem uma particularidade em relação aos outros geoparques nacionais, é que todo o território do arquipélago dos Açores é geoparque, ou seja, temos um território bastante disperso, são 9 ilhas, e portanto há muitos projetos que extravasam completamente a nossa equipa, ou seja, a equipa do Geoparque Açores, até porque uma das características do Geoparque é ter equipas pequenas, o que fazemos é quase sermos mediadores ou facilitadores de outras entidades do território. E nós aqui nos Açores, de facto, a única maneira de conseguirmos trabalhar é essa, porque não conseguimos ter equipas significativas em todas as ilhas. E gostaria de mencionar, ou de divulgar convosco, uma campanha que existe nos Açores desde 1995, ou seja, muito antes de sermos classificados como geoparque, que é a campanha SOS Cagarro, que é uma campanha que surgiu por um cientista, um ornitólogo, que começou a incentivar pessoas, famílias, alunos das escolas que ele conhecia a salvar o cagarro, que é uma ave marinha e que durante o mês de outubro, novembro, as suas crias saem dos ninhos e ficam muito desorientadas e normalmente ficam nas estradas à noite parados a olhar para os candeeiros. Desculpem. E, portanto, existe desde 95 uma grande mobilização da população para parar, salvar o cagarro, normalmente ou naquela altura levamos até ao mar, ou então guardamos. Desculpem, vou ter que ver aqui um bocadinho de água. Guardamos. O que acontece desde 2015 é que quem coordena essa campanha, que é o Governo dos Açores, quem fomenta essa campanha hoje em dia, que organiza, que tem caixas, portanto, distribui por todas as ilhas caixas de cartão para as pessoas poderem ter em casa, nos seus porta-bagagens, para podermos salvar o cagarro com segurança, que distribui folhetos sobre qual é o melhor procedimento, porque o cagarro tem um bico bem afiado e, portanto, não é fácil de o enganar, sem sermos bicados. E depois, hoje em dia, já existem o que nós chamamos de brigadas científicas, ou seja, são voluntários que já trabalham já se voluntariam nesta campanha há tantos anos, que já são quase como cientistas honorários e que fazem uma recolha de dados muito mais fidedigna, com pontos GPS, e que depois ajudam os técnicos também a fazer medições, pesagens, a colocar a anilha. E já temos vários cagarros que foram apanhados quando novos e que depois, 7 anos depois, quando se tornam adultos, voltam das suas migrações e que os encontramos. E é sempre engraçado saber quem foi o voluntário que salvou aquela anilha, que fez aquele trabalho. Portanto, o SOS Cagarro é uma campanha que continua a acontecer e que muito nos orgulhamos, e que já existem outras campanhas também a nível mundial semelhantes, e por isso realmente pode ser interessante fazermos pontos com outras regiões, mesmo geoparques ou não, nestes projetos. Das plataformas que vocês estavam a falar, estou-me a lembrar da Invasoras.pt, que aqui nos Açores também há uns anos para cá se têm
espontaneamente grupos de estudantes da universidade, porque se interessam, ou mesmo orientados ou estimulados por alguns professores universitários aqui da Universidade dos Açores. Mesmo alguns colegas que conheço que são voluntários em organizações governamentais em prol do ambiente e que, por exemplo, na Semana Nacional das Plantas Invasoras foram fazer prospeção e detecção de invasoras e esse tipo de trabalho. Portanto, isso, a plataforma invasoras.pt é uma plataforma nacional, mas que está integrada também em projetos internacionais e que certamente os meus colegas dos geoparques também já conhecem e provavelmente também trabalham em conjunto com eles. Só para variar do Biodiversity, que é muito mais virado para a fauna nativa, não é? E nós gostamos muito de ir chatear, mas é as invasoras. Sim, é realmente um projeto muito, muito relevante e que é transversal a todos os sítios. E na realidade existe um grupo de trabalho ao nível da ciência cidadã europeia só dedicado às invasoras. É uma questão transversal. Só mesmo para acabar, o outro assunto que é muito trabalhado aqui e que pode ter em comum com alguns geoparques, os costeiros e outros não nacionais, mas internacionais, que é a monitorização do lixo marinho. Ou seja, existem aqui alguns projetos muito interessantes e aí são normalmente cidadãos que realmente se voluntariam para fazer essa recolha de lixo marinho, mas depois uma identificação, e existe um projeto muito interessante que estão a tentar identificar a origem do lixo, porque nós estamos aqui no meio do Atlântico, recebemos lixo de todo o lado, não é? Com as correntes que por aqui passam, e é muito interessante o estudo que está a ser acompanhado pela Universidade dos Açores, embora o trabalho de campo seja feito de facto através de voluntariado, de descobrir o lixo que vem dar às nossas costas, de onde é que ele vem. Porque encontramos às vezes embalagens de sumo russos ou chineses, ou com línguas que nós sabemos que não são daqui perto, portanto, e isso é um projeto que também certamente tem muita relação a nível global, não é? Porque o lixo marinho não tem fronteiras. Sim, isso é super interessante, sim. Obrigada, Carla. Então agora o João, só favor, eu já vos estou a tratar por tu, desculpem. Já à vontade. Bem, nós cá em Terras de Cavaleiros, a meu ver, nós tivemos um projeto muito interessante que está relacionado também com o património geomineiro, que foi basicamente, fomos à procura dos poucos mineiros que existiam ou que ainda existem cá em Macedo, numas minas que elaboraram durante 40 anos, e terminaram a sua atividade no final da década de 70, e o que aconteceu depois nesse local foi pilhado, pronto, ao longo dos anos, e perdeu-se toda a informação e o que existia naquele local, ficou abandonado totalmente. O Geoparque, há uns anos atrás, então, decidimos reunir os poucos mineiros e funcionários que trabalharam nessa exploração e tentámos então fazer um documentário sobre essas minas, onde nos transmitiu muita informação, muita dela científica, porque não há dados, não há registro quase nenhum, e foi muito através desta população, destes mineiros, que nós conseguimos tirar e criar um documentário muito útil. Através disso, depois também conseguimos identificar antigos locais de exploração que nós passávamos totalmente ao lado, nunca, nem estavam inventariados, nem nunca se falavam, mas eles conheciam, porque foram eles que trabalharam durante esse período lá, e acho que esse foi um grande projeto que nós conseguimos, porque um geoparque também é muito, ou seja, é património imaterial, e que se perde, ou seja, se nós não gravarmos esta informação, isto ao longo dos anos vai se perder, e acho que um papel do geoparque também é muito esse, é guardar não o património cultural, mas o material, mas também o imaterial. Depois também tivemos uma monitorização, isto depois também, outra campanha que fizemos foi a monitorização em parceria com a APA de um gás do radão, e aí então foi mesmo, a população queria toda saber, porque o radão é um gás que não tem cheiro, não é? E provoca, uma das causas é o cancro de pulmão, e então toda a gente queria ter aquele dispositivo em casa e estavam interessados, e graças a essa motivação deles conseguimos recolher muitos dados e penso que foram muito úteis para a APA. Agora, recentemente, também na Albufeira do Azivo, que é uma paisagem protegida, nós temos uma lagoa, não é? E em toda a lagoa não é permitido esportes motorizados ao longo dela. Então, há um ano temos cá 2 embarcações movidas a painéis solares
e graças a elas conseguimos, sem poluir o ambiente, como é lógico, porque também temos uma estação da biodiversidade associada a este local, recolher muitos dados sobre a fauna e também um pouco sobre a flora, porque temos uma ilha e também nos permite esse tipo de informação. Mas o que nos contribui agora com esta nova empresa, ou seja, com estas novas empresas de animação turística, é que estas pessoas receberam informação do Geoparque e agora, sempre que vêm aves e vêm... Pronto, basicamente são aves que eles fotografam e enviam-nos essa informação, que é muito útil, porque há aves que são migratórias, que param por cá, e nós então temos feito um registro desse tipo de material. E depois também, com os mais pequeninos, nós tentamos também, na paisagem protegida, educá-los, sensibilizá-los também para uma questão do lixo, porque temos praias fluviais e ele aparece, e nós então tentamos educá-los, e depois nós andamos aqui pela cidade e às vezes os miúdos dizem eu disse à minha mãe que nós andamos a pôr lixo de plástico, e isso também é muito importante, porque através dos pequenos também conseguimos educar muito numa cadeia familiar. Nós cá em Macedo temos funcionado assim, muito a bem. nível da ciência cidadã. Obrigado. Obrigada, João. Então agora o Hugo, da Estrela. Bem, eu antes de mais agradeço-vos porque estou a aprender imenso e afinal existem muito mais projetos de ciência cidadã do que aqueles que eu achava que existiam. E, não sei, antes de fazer se calhar o parênteses do Geoparque, vou fazer um bocadinho o papel do diabo. Maria, desculpa. Nós estamos a falar de ciência cidadã ou estamos a falar de atividades de educação ambiental ou de educação para a ciência? Às vezes confesso que fico baralhados se o que realmente estamos a fazer é ciência cidadã. Neste ponto, pronto, mas efetivamente nós fizemos... Queres que eu diga alguma coisa? Queres... Pode ser, Maria. E mais uma vez, isto é a minha opinião. Eu acho que há como eu falei na apresentação, a ciência cidadã tem este objetivo de tentar, é um ciclo de investigação, não é? Onde há participação dos cidadãos de forma ativa, não é? Isto pode acontecer de diferentes formas e ao final do dia pretende-se que haja impacto científico, que haja impacto societal, não é? A ciência cidadã pode ser criada através de atividades de educação ambiental, mas não se pode resumir a apenas isso, não é? Ou seja, pode ser uma forma de dinamização destas, ou das recolhas de dados, ou da análise de dados, não é? Mas depois no final pretendemos que o produto que sai daquelas atividades não fique por ali, não é? Que os dados tenham qualidade e que possam ser utilizados por outros, que os dados analisados estejam dentro de uma framework, desculpem a palavra em inglês, do enquadramento, que seja um projeto, não é? Que estejam a ser utilizados com um propósito científico. Portanto, eu acho que, mais uma vez a minha opinião, não é? Acho que as atividades de educação ambiental podem ser utilizadas como um meio para dinamizar estas ações de ciência cidadã, mas não podem ficar por isso. Desculpa eu ter aqui, mas tu é que me colocaste a questão. Exatamente, obrigado. Não, porque eu queria chegar aí, porque às vezes o voluntariado só por si, que acontece em muitos destes projetos, não é ciência cidadã, é voluntariado. Ponto. Claro, mas pode eventualmente estar integrado num projeto, não é? Em que as ações de voluntariado contribuam Exatamente. Para a aquisição de dados ou para outra fase do processo científico, não é? Então, agora, em particular à Estrela, eu dei-me ao trabalho de fazer um pouco um inventário de que projetos é que já existiam e nas diferentes plataformas, o projeto Invasoras, que já todos referiram, os Charcos Convidam, Biodiversity for All, várias plataformas de identificação de aves, sejam nidificantes, sejam hivernantes. Portanto, nós nas nossas atividades de birdwatching também acabamos por incrementar estes números também nestas plataformas. E em relação à Estrela, ainda há pouco disso, a Estrela tem esta história associada ao clima, não é? Ao clima do passado, e deparámos com uma questão científica que é claramente a falta de dados, por exemplo, relacionados com o clima, hoje em dia, aqui no território da Serra da Estrela. O território da Serra da Estrela, como dizia a Carla, também é largo, são 9 municípios e nós também não conseguimos estar em todos nós, enquanto a equipa do Geoparque, estar nos 9 municípios e acompanhar todas estas diversas atividades que possam existir e que vão incrementando estes projetos.
Então nós lembramos nesta questão do clima, em parceria com o IPMA, em parceria com os investigadores da nossa rede de ciência, que temos um grupo de trabalho associado precisamente ao clima e às alterações climáticas, tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Objetivo 13, lembrarmos de, efetivamente, há pouco dizíamos, nós temos uma estratégia para, não queremos um projeto de ciência cidadã, queremos uma estratégia de ciência cidadã para o território, e por que não pegarmos no clima e, pegando em todas estas iniciativas que todos nós estamos falando, desde as escolas ao voluntário comum que está em casa com uma estação, uma mini estação meteorológica, implementar com os próprios municípios, juntas de freguesia, os nossos parceiros em hotéis, restaurantes e museus, todos os edifícios que possam ter estas capacidades, e no fundo estamos a criar uma rede de monitorização do clima aqui no território. Portanto, e nós temos aqui num território que, felizmente ou infelizmente, também temos aqui extremos climáticos, períodos muito frios, como este que acabámos de ultrapassar, com queda de neve, com granizos, com chuvas torrenciais, e períodos também durante o verão muito secos, às vezes com incêndios, infelizmente, com períodos de seca prolongados. Portanto, no fundo, íamos criar aqui uma rede de olhos no território que iam, obviamente, ajudar o IPMA a controlar. Quando nós vemos no telejornal Penhas Douradas, portanto, no fundo, na estação das Penhas Douradas, dá aqui a previsão para todo um território extremamente vasto, quase toda a zona centro vive só desta estação que existe ali no Observatório das Penhas Douradas. Portanto, no fundo, íamos criar, efetivamente, dados, utilizando as atividades de educação, as atividades de ciência, e só também explicar, nós também já fazemos essas atividades de educação de ciência e de educação ambiental, como, por exemplo, as caminhadas com ciência, a ciência em lugares improváveis. Temos agora um programa novo, um programa educativo, que é Os Cientistas Vão à Escola, que foi implementado precisamente agora durante esta pandemia. Portanto, também vamos fazendo estas atividades, mas a pensar numa estratégia, digamos que chapéu, para todo este território, de forma a que, efetivamente, a ciência cidadã esteja ao serviço das comunidades. E pronto, não me quero alongar muito mais. Desculpa. Muito bem, ótimo. Obrigada, Hugo. Então agora vou passar para o Miguel, por favor. Miguel, estás com o microfone cortado. Estão a ouvir agora? Eu há pouco tive uma falha porque não me apresentei, ao contrário de todos os outros colegas de mesa. Desculpa como tal. Eu sou coordenador executivo do Aspiring Geoparque Oeste e declaração de interesses, não sou geólogo. Pronto, é um pecado, nem é perfeito. Relativamente então à participação, eu concordo inteiramente com o Hugo. A questão do voluntariado e das ações de sensibilização ambiental, sim, concordo inteiramente que não seja de algum modo tal ciência cidadã, e estou a falar aqui com alguma propriedade, até porque fui durante 10 anos presidente de uma associação ambiental, por isso concordo inteiramente que são coisas diferentes. No caso do Aspiring Geoparque, para além do levantamento e da plataforma participativa, que temos mais informação, teremos certamente nas outras, até porque, como disse há pouco, há muitos parceiros e muitas entidades do Aspiring Geoparque que existem há décadas e que só por elas têm dado muita informação a estas plataformas colaborativas, mas para além deste processo em que todos nós podemos colaborar e participar em prol não só do levantamento e da fauna, de fauna e flora, mas também com isso contribuir para que quem pensa e quem gera o território possa olhar para ele de outra forma. O Geoparque, o Aspiring teve aqui um outro projeto. A Comunidade Intermunicipal do Oeste definiu o Aspiring Geoparque Oeste como a entidade gestora de um maciço calcário central no território do Aspiring, que é o Planalto das Cesaredas, e definiu que seria o Aspiring Geoparque, esta unidade de gestão, a responsável pela gestão e monitorização deste plano estratégico. Bom, basicamente, há um plano estratégico que foi definido pelos municípios, por 4 dos municípios que fazem parte do Aspiring, e que têm, de algum modo, responsabilidade neste planalto. Foram definidos um conjunto de estratégias, de eixos,
e um plano de ação muito concreto. Este plano foi construído em parceria com as comunidades e com as associações locais de desenvolvimento local, de proteção do património natural e cultural, etc, etc. E cabe-nos então a nós este papel de guardião, digamos, de garante que as coisas funcionam. E considerámos que era importante que isto fosse partilhado com quem teve uma mão também na execução do plano. E em vez de fazermos o papel sozinhos, fizemos aqui um desenvolvimento de um projeto, não é mais do que uma Agenda 21, digamos assim, se calhar para aqueles que já ouviram falar na Agenda 21, mas um projeto colaborativo, onde todos então poderão, todos aqueles que participam ativamente no território, os chamados atores locais e as forças vivas, têm um papel de monitorizador, mas também de responsabilidade na execução de muitas destas ações. E em conjunto monitorizamos então todos o plano de ação definido pelas autarquias, mas também temos aqui um papel importante naquilo que é o acompanhamento e a atualização deste diagnóstico, podendo sugerir às autarquias todos os anos outras ações ou um reajuste, que é perfeitamente normal, adequado à realidade deste Planalto e, de algum modo, à realidade do Aspiring Geoparque Oeste. Achámos que desta forma conseguiríamos todos olhar de forma mais atenta para o território, mas acima de tudo responsabilizar-nos a todos aqueles que têm um papel e algo a dizer, responsabilizar-nos todos pelo desenvolvimento, seja ele social, cultural ou mesmo ambiental deste território. E este é, digamos, o projeto em que estamos mais empenhados nesta fase. Depois, temos sim alguns projetos, como a questão do banco de voluntariado e outros relacionados com a economia circular, mas que de algum modo não entram um bocadinho naquela gaveta que o Hugo abriu e acho que não se enquadram aqui tanto. Por outro lado, estamos também a falar de um território, à semelhança de certamente dos geoparques aqui presentes e do outro aspirante, que é um território que tem orçamentos participativos. E aqui o Geoparque teve a oportunidade de participar no orçamento participativo promovido pelo município de Lourinhã, onde apresentou um projeto de ciência e pronto, não foi executado, mas temos a expectativa que na próxima edição, já em 2021, com a ajuda de todos os geoparques e todos os aspirantes, consigamos pôr este projeto em ação. Isto dizer-vos que, e aqui passando um bocadinho à rede, não é? Como é que esta ciência cidadã poderá contribuir ou ser, digamos, um motivo ou um dínamo para os geoparques trabalharem em rede. No caso do orçamento participativo da Lourinhã, permite que toda a gente possa votar nos projetos, não tem que ser residente, mas existem outros projetos em rede, nomeadamente a questão de podermos partilhar as nossas agendas de atividades e os nossos planos para que um cidadão interessado em geoparques em Portugal possa num único sítio consultar toda a informação sobre os geoparques. Este é um projeto que nos poderia unir em rede e depois também outros mais ligados à ciência, porque de algum modo todos nós, ou todos estes territórios aspirantes ou já geoparques, têm nos seus territórios universidades, politécnicos, que desenvolvem projetos em parceria. Poderão ser os geoparques e os aspirantes um ponto de encontro também para estes polos universitários e onde se faz efetivamente ciência, poderem ser através dos geoparques que se cria uma rede de ciência ligada diretamente aos geoparques e à geologia, ou seja, ao património natural, mas também ao património cultural, enriquecendo e dando assim um valor acrescentado a tudo aquilo que todos nós fazemos com bastante esforço, até porque, infelizmente, os recursos são muito limitados. Muito obrigada, Miguel. Acho que houve aí vários pontos. Acho que podíamos ficar aqui umas boas horas. Infelizmente não vamos poder, mas agora vou passar à Karina, se faz favor. Bem, já são 7 horas, eu espero não me prolongar muito.
bem, eu há bocadinho falei mais da educação ambiental, porque comecei na minha apresentação, é a área onde eu estou mais integrada. Para além disto, eu esqueci-me de referir, aqui o nosso território envolve 3 municípios, Lolé, Silves e Albufeira, e para além de ser um território bastante vasto, temos várias rotas e percursos disponíveis para todo o público que esteja interessado aqui em visitar. Nós fazemos sempre questão de não só com o público escolar, mas o público geral, fazemos questão de os apresentar e de convidar as pessoas a conhecer. Temos as nossas paisagens protegidas locais e as estações de biodiversidade que também foram referidas anteriormente. Todos estes locais são ricos em biodiversidade, em fauna e flora, e todas as pessoas que queiram visitar e contribuir com as suas observações é sempre bem-vindo, estamos sempre receptivos a isso. Para além disso, a nível de projetos, monitorizações, nós temos sempre alguns parceiros, algumas entidades que temos aqui parceria. Uma parceria que temos é a Almargem, a Associação Almargem, na qual temos alguns projetos. Posso indicar por exemplo, a caracterização ambiental e cultural do K2 Megalapiás. Para além disso, também fazemos vários workshops técnicos e também para o público geral, porque nós achamos que a informação deve ser levada a todos, não só à parte científica, aos técnicos das câmaras que fazem aqui parte, aos técnicos aqui do Geoparque, mas a todos, a toda a comunidade. Toda a informação que nós podemos receber posteriormente é sempre bem-vinda. Pode ser posteriormente validada por nós ou por entidades que tenham essa competência. E como eu disse há bocadinho, temos a nossa anilhagem científica, na qual recebemos muita informação das aves residentes e as migrantes que passam por cá. Também temos aqui alguma informação por parte da TAGIS, como temos as estações de biodiversidade, também nos fornecem aqui alguma informação, e o nosso público fornece informação à TAGIS, ou seja, acaba por ser aqui um pequeno círculo de informação que é muito importante. E o que é que eu vos posso dizer mais? Temos a monitorização de macroinvertebrados, que eu já falei, e falaram uma coisa muito, muito importante das invasoras.pt, que é uma aplicação que nós fazemos muita referência quando temos atividades com o público escolar. Peço desculpa voltar novamente à parte de educação ambiental, mas quando nós fazemos atividades de remoção de plantas invasoras, fazemos referência, por acaso, a esta aplicação, e é engraçado a curiosidade e o envolvimento, desde de idades mais pequenas até ao secundário, até o público sénior, como nós temos, em procurar esta informação, o que é invasor, o que não é invasor, e depois fornecer-nos realmente esses dados e perceberem que estão a contribuir para algo maior, que é realmente este território que é de todos nós, não é? E pronto, não quero roubar-vos muito mais tempo. Obrigada, Karina. E mais uma vez, eu acho que a educação ambiental e a educação têm um papel muito importante neste ciclo e neste círculo, como tu falavas, não é? Esta envolvência, os alunos também podem ser, os alunos de qualquer um de nós, podemos ser embaixadores para esta contribuição dentro destes projetos. Não queremos é ver, se calhar, isto enquanto atividades singulares, não é? Individuais, mas que elas façam parte de um projeto, de um ecossistema que tenha um impacto depois posterior, não é? E despertá-los para esta curiosidade, despertá-los para terem curiosidade acerca desta temática, porque um dia serão adultos mais informados e mais despertos para estas temáticas, não é? E espera-se que estes comportamentos também passem a ser sistémicos e sistemáticos, não é? Exatamente. Um dos esforços que nós, por exemplo, estamos a fazer em
Figueira é tentar perceber como é que podemos começar a incorporar, é um trabalho que fazemos com os professores e os professores connosco. Nós em Figueira é sempre um trabalho de colaboração com as entidades locais, como vocês estão a fazer também nos vossos territórios, a perceber como é que a ciência também pode ser integrada nos próprios currículos e nas próprias atividades curriculares diárias, para que isto possa fazer parte do dia-a-dia, como estás a mencionar. Então agora, como já nos estamos aqui nas 7 horas, eu acabei de ouvir o sino aqui na aldeia onde estou, vou se calhar fazer uma pergunta final à Elizabeth. Eu acho que todos vocês, eu sou uma grande fã dos geoparques e acho que todos vocês mencionaram uma coisa que é transversal, que é a questão de, todos falaram em parceiros, todos falaram nesta questão de serem mediadores, de serem facilitadores locais, poderem ser potenciadores de determinadas coisas nos vossos territórios, e acho que estão posicionados de uma forma muito privilegiada, porque estão próximos das comunidades, mas estão próximos de institutos de investigação, estão próximos de municípios, estão próximos de empresas, trabalham com eles e deixam-se potenciar por eles, mas também os podem potenciar a eles, não é? Para poderem trabalhar num conjunto. Portanto, gostava só que a Elizabeth pudesse, se calhar, fechar aqui um bocadinho esta sessão com esta questão dos geoparques enquanto estes mediadores e facilitadores locais e potenciadores, e que se deixam potenciar também pelos outros. Bom, essa é uma questão central também nos geoparques, porque nós falamos de networking, falamos aqui de redes, falamos enquanto rede internacional, a rede mundial de geoparques, depois as próprias redes regionais e depois uma rede nacional, como temos o Fórum Português de Geoparques, onde estão todos os nossos geoparques mundiais da Unesco e aspirantes e futuros projetos, oxalá, que venham a aparecer. As parcerias é um outro pilar absolutamente vital, portanto o geoparque não sobrevive sem as parcerias. Aliás, em todo o preenchimento de uma candidatura, nós falámos aqui nos aspectos fundamentais, e ao preencher a candidatura, os próprios aspirantes vão tendo a noção daquilo que é exigido a um geoparque mundial da Unesco. E há, de facto, parâmetros muito importantes aos quais eles têm que atribuir também uma própria classificação de até que ponto é que eles conseguem envolver, portanto, o número de parceiros, quantos parceiros, de que tipo de parceiros, em que tipo de atividades é que essas parcerias surgem, não só na parte educativa, portanto com as escolas, vai muito além, mas também com as universidades, com as instituições com quem colaboram, sejam porque estão mais perto na região ou inseridas mesmo na região ou fora dela. É muito importante também o trabalho contínuo, portanto, nessas parcerias. Tudo aquilo que foi dito tem sempre como base um trabalho de continuidade, que nós temos que também aproveitar para perceber os impactos daquilo que é feito. Portanto, não nos interessa atividades que se esgotam, podem ser muito empolgantes, muito interessantes, mas que depois não têm continuidade, logo não podem ser medidos os seus impactos, os seus resultados, e percebermos até os ajustamentos que poderão ser feitos no próprio plano de ação do geoparque. E as parcerias são fundamentais, nomeadamente aqui porque estamos a falar da ciência e também sendo responsável pela área da ciência na Comissão Nacional da Unesco, obviamente tenho com muito carinho essa relação que existe e da pertinência também de ver estes territórios como são também conhecidos. Há quem refira como laboratórios vivos, há quem refira como museus ao ar livre, enfim, podem ser livros de pedra, podemos chamar de várias formas, mas a verdade é que o conhecimento está sempre aqui presente, quer aquele que pode ser dado pelo próprio cidadão, por aquilo que ele entende e que adquiriu ao longo dos anos ou que ouviu falar, e que vai aprendendo também com as equipas, mas também aquilo que as equipas podem oferecer no panorama das universidades, dos institutos politécnicos, de todos os centros de investigação, como palcos verdadeiramente interessantes de pesquisa. Portanto, estou a falar nomeadamente de alunos de licenciatura, mestrado, doutoramento, porque os geoparques oferecem variadíssimos pontos de interesse científico, claro, que ainda estão muito por explorar. Eu agora
faria aqui, e eu que sou conhecida, penso, pelo meu otimismo e sempre pela positiva, mas vou colocar as coisas ao contrário. Eu acho que os geoparques detêm imenso conhecimento, têm imensos dados, mas ainda não temos uma verdadeira partilha. Nós estamos ainda muito concentrados no trabalho em que cada um faz para si, muitas vezes mais voltado para dentro, porque a própria rede mundial de geoparques ainda também, mesmo nos formulários, mesmo nos documentos disponibilizados, ainda não criou, não suscitou verdadeiramente a importância de divulgar ciência, mas de divulgar dados e desses dados estarem disponíveis para todos, num conceito de verdadeiro trabalho em rede. Porque, repare, nós estamos a falar de 161 geoparques mundiais da Unesco em 44 países, fora todos aqueles processos de aspirantes a geoparques. Portanto, eu nem estou a contabilizar todos esses nos 5 continentes que vão surgindo. Ora, o que é que nos faz falta aqui? De facto, faz-nos falta ter um banco de dados que todos pudessem aceder sem ser a pagar. Portanto, conhecimento disponível a qualquer um para as teses que possam estar a ser feitas, para um investigador que necessite de mais dados específicos sobre uma determinada área, seja na questão das alterações climáticas, dos recursos naturais, da própria conservação, da geoconservação, enfim, essa questão é ainda muito discutida, mas pouco aplicada na prática. Portanto, nós sabemos, nós temos as nossas grandes reuniões e conferências antes desta pandemia. Há muita troca de conhecimento, verdadeiramente existe, porque também apresentamos muitos artigos científicos nessas conferências, que acabam por ser os chamados proceedings das conferências, mas que depois não têm eco, não têm impacto ou não têm continuidade na investigação. O abstract é apresentado, ele revela um trabalho que muitas vezes feito com os cidadãos, com as comunidades locais, mas depois não é extravasado para artigos de fundo, talvez até pela falta de dados, porque depois requer também tempo, recolha, e como não há ainda verdadeiramente laços de trabalho com o cidadão comum, com agentes, eu vou mesmo utilizar esse termo, com agentes que trabalham, que vivem o território, não é? Acaba por não haver essa partilha verdadeira de dados. Portanto, não há, a meu ver ainda, destes 20 anos de rede, já vamos para 21 de rede, começámos ao contrário, um bocadinho uma rede mais regional, mais focada na Europa, depois alargada à Ásia com a entrada da China, agora sim mais global, com uma distribuição um bocadinho mais global, queremos ainda mais representatividade em termos geográficos, mas não temos um banco de dados desse conhecimento adquirido ao longo de 21 anos. Porque os geoparques não inventam a roda. Os geoparques já estão na roda, fazem parte da engrenagem. Ouvi palavras que gosto muito: facilitadores, dínamos, motores, motivadores mesmo. São fontes de inspiração também para muitos, mas depois, quando se está efetivamente a fazer trabalho de investigação, um investigador certamente terá alguma dificuldade, terá que ir para o terreno, mas depois vou também agora dar uma outra nota, se me permitem, para também terminar. Há muita investigação que é feita no terreno e muita dela recai também em questionários que são feitos às comunidades e que depois resultam, e ainda bem, em teses de mestrado, em teses de doutoramento, mas depois o trabalho que foi feito, os tais questionários, o envolvimento com a população, até estando alguns dias mesmo em contacto permanente com essa comunidade, procurando saber um pouco mais e partilhando o que também sabe, porque aí é que eu acho que está também a questão da ciência cidadã, é procurar envolver o cidadão na ciência, procurando ouvi-lo e também depois, por sua vez, desmontando o conhecimento científico para que o cidadão o compreenda e queira fazer parte desse processo. Muito depois desse trabalho que é feito, a comunidade, o cidadão comum não sabe qual foi o resultado final. Portanto, não sabe até que ponto é que depois a coleta de dados que foi feita, seja qual for a área, porque
os geoparques tocam áreas absolutamente transversais, seja qual for a área, não há o retorno ao próprio cidadão. Portanto, nós estamos, e eu falo nós porque eu visto muito a camisola, aqui posso dizer, não estou no Brasil, a camisola dos geoparques, é a minha paixão verdadeira, e o que eu sinto é que sempre no contacto com as comunidades, eles sabem que efetivamente têm algo de muito importante, porque desperta a curiosidade de cientistas de todo o mundo que vão aos seus territórios, que até dão conferências, palestras, que são convidados, que aparecem em documentários e eles próprios, cidadão comum, aparecem nesses documentários, também a dar o seu contributo. Mas depois não têm um feedback que verdadeiramente importante para perceber até que ponto é que o seu input, aquilo que foi dado como resposta a um questionário, por exemplo, como é que ele depois foi trabalhado, todo esse conjunto de recolha de dados e que deu depois num trabalho de investigação e que permitiu que a ciência avançasse. Porque isto é um processo contínuo, não é? Estamos a falar de ciência. E, portanto, volto a dizê-lo, mas pela positiva, nós estamos num caminho certo, portanto, ainda bem que falamos de ciência aberta, ainda bem que falamos de ciência cidadã, cada vez mais estamos nesse caminho, é árduo, é mais difícil, porque agora, também deixando aqui uma nota, a ciência nunca foi muito bem vista quando a Unesco foi criada. A ciência era vista como algo ao serviço da guerra. E quando a Unesco foi criada, em 1945, a ciência, nem sequer o S for Science, estava contemplado. Há pessoas que julgam que sim, que logo de nascença desta grande organização, que a Unesco contemplava a ciência. Não contemplava de todo. Contudo, as pessoas que estavam à frente perceberam que sem a ciência não há desenvolvimento sustentável. E portanto, tivemos também que fazer um árduo trabalho de demonstrar também ao cidadão comum, e mesmo aquele que viveu a guerra e as consequências da guerra, que a ciência pode e deve e tem que estar ao serviço da sociedade. E não é por acaso que muitos dos programas da Unesco, não só o que tutela os geoparques, portanto o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, criado recentemente, tem cerca de 6 anos, festejamos agora em novembro 5 anos de existência, portanto dentro do panorama dos programas científicos é muito jovem, ainda está a dar os primeiros passos, mas a verdade é que nós já caminhamos para esta grande preocupação, a ciência aberta. Portanto, mesmo dentro da Unesco, este tema já é muito debatido, não podemos obviamente também deixar de pensar que estamos a ritmos diferentes, temos Estados-membros a ritmos diferentes, temos conhecimento a ritmos diferentes, mas é urgente a partilha de conhecimento. Isso já é algo que é consensual. E o Hugo falou também, não posso deixar de reiterar a importância da Agenda 2030, que no fundo traz estes grandes objetivos, que são grandes aspirações, mas, se me permitem a ousadia, o elo de ligação é de facto a ciência. Eles são 17 grandes objetivos, mas o elo de ligação a todos eles tem por detrás o conhecimento científico. E, portanto, nós precisamos de bases fidedignas, de dados, de monitorização, de trabalho contínuo e de um trabalho que permita a todas as entidades, neste caso falando de geoparques, não só com capacidade de gestão, com a capacidade científica, como os nossos coordenadores científicos, que só por si já eles são uma mais-valia em todo este trabalho, porque também eles são uma rede de investigadores e onde nós podemos ir beber conhecimento e eles próprios poderem também facultar-nos esse saber. Nós precisamos, de facto, de ter uma base de dados mais sólida, onde qualquer pessoa possa aceder e possa aceder aos abstracts, aos artigos científicos, sem ter que pagar, volto a dizer, sem ter que ir pelo Science Hub para tentar dar a volta e chegar ao artigo. Estou a brincar um bocadinho, mas é verdade. O cidadão comum, ao contrário do que se possa pensar, está muito interessado nestas matérias. É preciso saber comunicá-las. Veja-se o fenómeno do professor Galopim de Carvalho.
É um fenómeno português, eu quero muito pegar nele. Porquê? Porque ele fala de ciência, com afeto, próximo das pessoas, ele procura desmontar o conhecimento e vejam só, descobriu uma grande ferramenta como o Facebook e ele não para de debitar todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo e partilha-o como se ele quisesse deixar um legado escrito, disponível a todos. Eu acho que é isso que nós temos que deixar também, junto dos nossos coordenadores científicos, que connosco colaboram nesta grande rede, e não só, com todos os investigadores que vêm a estes territórios, e também apelar a que os cidadãos possam realmente colaborar nestes processos participativos, que nos ajudem na monitorização, na preservação, na conservação, no contar da história, porque abrir também aqui um bocadinho e para terminar mesmo, a Caixa. Nós temos que perceber, e eu procurei reforçar, que temos contextos diferentes. Nós, se estivéssemos na América Latina, hoje esta conversa, este debate, teria rumado para outros caminhos, onde talvez o património imaterial tivesse um peso muito maior e onde as comunidades locais efetivamente têm muito mais a dar e participam muito mais. Aí, se me permite, eu diria que há de facto uma estratégia muito mais aproximada daquilo que nós pretendemos, que é a estratégia bottom-up, mais perto, onde nasce de facto da vontade das pessoas. Na Europa não será tanto assim, e portanto aquilo que precisamos é realmente de bases de dados fidedignas, onde as pessoas possam aceder, possam sentir-se envolvidas, e quando sentimos que isso não existe, temos que arranjar formas muito criativas, sermos mais inovadores, e para terminar, esta é uma delas. Portanto, os geoparques não podem parar, eles são territórios vibrantes, dinâmicos, criativos, inovadores, e não é uma pandemia que nos trava. Portanto, com as ferramentas digitais, apesar de precisarmos muito da visitação, sem dúvida, precisamos de ir ao terreno, precisamos estar com as pessoas, precisamos de comunicar, mas não se parou neste tempo, nem se vai parar. E, portanto, este tipo de trabalho, seja criado pela Estrela Geoparque, que lidera muitos destes processos, mas depois os restantes geoparques, todos eles dão também o seu contributo, sempre a criar web seminars, videoconferências, debates, tertúlias, conversas. Nós temos que manter a chama acesa. As pessoas têm que perceber que o trabalho continua a ser feito, mas continua a ser feito com as pessoas e para as pessoas. E, portanto, deixo a minha frase preferida, que juntou dois grandes programas, o programa de Geociências, o programa da Unesco e o GCP, e o programa de Geoparques, que é as Geociências ao serviço da sociedade, portanto, ao serviço das pessoas. Forma de fechar. Muito obrigada, Elizabeth, acho que é uma forma forte e inspiradora de poder fechar esta conversa. Muito obrigada. E, Manuel, passo agora para ti. Obrigada pelo convite. Para mim foi um privilégio enorme poder estar aqui a conversar com vocês. Obrigada. Obrigada também. Obrigado, Maria. O privilégio foi nosso, o privilégio foi um grande privilégio estar a ouvir todos estes comentários, todos estes pontos de vista. Foram tocados aqui muitas questões importantes. Eu gostava só de reforçar e fazer um desafio, e lançar um desafio, mas reforçar aqui uma questão que tem a ver com a ciência cidadã, de facto, pode potenciar aqui um maior trabalho em rede e também permite-nos aqui sair dos muros das universidades para as comunidades. Porque nós de facto, o Geoparque é sobretudo, ou são sobretudo pessoas, são sobretudo as comunidades. E isto é uma oportunidade de nós conseguirmos envolver a comunidade naquilo que se produz cientificamente, aproximar o conhecimento da realidade, do dia-a-dia, do cotidiano de cada um de nós, porque de facto é para isso que os geoparques são. E gostava também de sublinhar um outro aspecto: os geoparques não são centros de investigação, são territórios que podem ser estudados, são objetos de território, e por isso falar em ciência sem falar em educação não existe. Eu vi aqui um comentário nas nossas redes sociais que dizia: quanto mais as pessoas forem esclarecidas, maior será o envolvimento da comunidade. E é exatamente isso. Quanto mais nós envolvermos as comunidades,
mais as pessoas se sentem esclarecidas e mais as pessoas querem se envolver. E, portanto, eu lançava aqui o repto a todos os colegas dos 5 geoparques e dos aspirantes para criarmos um grande projeto de ciência cidadã a nível nacional, onde os geoparques possam ser, não, obviamente, não exclusivos geoparques, mas onde os geoparques possam ser, de facto, os motores e os promotores deste aproximar e deste envolvimento das comunidades com a grande ciência. Eu acho que mais do que promotores, os geoparques têm essa missão e têm essa responsabilidade, porque na verdade nós somos territórios Unesco e isso dá-nos uma enorme responsabilidade que nós não podemos deixar fugir e não podemos continuar a olhar só para dentro dos nossos territórios, porque na verdade, mesmo os Açores, nenhum de nós é uma ilha isolada. Portanto, era isto que eu gostava de vos deixar, este desafio, vamos continuar a falar. Aliás, isto deu-nos para perceber que temos de continuar a partilhar e a discutir esta temática, porque de facto tem muito conteúdo para ser discutido. Muito obrigado a todos, até uma próxima. Muito obrigado. E saúde para todos. Obrigada. Saúde, saúde. Até breve. Fiquem bem.